TV Ambiental vem hoje aqui no município de Viana acompanhar um processo de coleta da sapucaia, uma semente de uma árvore nativa. Viemos aqui junto com a pesquisadora do INCAPER, Fabiana Gomes Ruas, que está acompanhando esse processo de pesquisa. A sapucaia é uma espécie nativa, né, da Mata Atlântica. Ela é uma árvore de porte médio para alto, ou seja, ela dentro da mata, a sapucaia chega a atingir um porte aí de 20, 30 metros. E às vezes em locais mais isolados, quando ela é deixada em pastagem ou no meio de cafezais ou no meio de áreas utilizadas para agricultura, por exemplo, na propriedade rural, ela atinge um porte um pouquinho menor, chegando aí a 10, 20 metros. É uma árvore extremamente ornamental, muito bonita. A época de florada dela, que é meados de setembro, início de outubro, por aí, ela dá a copa dela fica com uma coloração muito bonita, um rosa para o lilás, então ela é muito ornamental e é uma árvore que já foi muito explorada, muito utilizada, porque a sua madeira é muito resistente. Né? Então, assim, a madeira aguenta ficar no tempo, então para áreas externas na propriedade rural ela já foi muito utilizada porque é uma madeira bastante resistente. Nós vamos trabalhando bastante a questão da exploração do fruto, né? Que a gente chama do coco, da sapucaia, Mostra pra gente. Que é na verdade, né, você vê que ele é bastante pesado, bem denso. Então, após a floração, que é em meados de setembro, como eu falei, 10, 11 meses após, a gente tem já a produção do fruto, ou seja, ele atinge, né, o fruto atinge o seu estágio de maturação e está no ponto de colher. A coleta do fruto da sapucaia é uma atividade difícil, que requer um profissional treinado. Esse realmente é um fator assim que dificulta, né, o manejo dessa espécie. Porém, hoje nós já temos alguns recursos que facilitam. O produtor ele pode lançar a mão de um profissional, né, que tenha equipamento próprio para escalada, coletor de sementes. Hoje em dia os viveristas já têm muito esse tipo de trabalho. Então, o coletor de semente com equipamento apropriado, de proteção individual, né, ele pode estar fazendo essa escalada na árvore com o uso de rapel, ou também, dependendo do porte da árvore, ele pode estar utilizando uma escada, como nós vimos, né, aqui, através de uma adaptação que ele faz com uma foice na ponta de uma vara ou de varas acopladas, digamos assim, ele pode estar fazendo o recolhimento desses frutos. A sapucaia, como uma planta da Mata Atlântica, e no sistema que ela cresce hoje, não existem doenças de importância econômica relatadas. Nós encontramos alguns fungos de folha, algumas manchas de folha, mas que não chegam a ter influência na produtividade, na qualidade da produção. Então, por enquanto, e pelo próprio sistema de Mata Atlântica, onde ela cresce, né, com barreiras, evitando a disseminação desses fungos, não chega a causar problemas econômicos. No entanto, acho que no caso da sapucaia, o cuidado maior deve ser do ponto de vista microbiológico, uma vez que a castanha, quando se abre o opérculo, né, ela pode cair e aí sim pode ser contaminada por fungos, principalmente os aspergilos e fusários, como esse aqui é um aspergilos que produz micotoxinas. E aí sim, esse cuidado da quantidade de micotoxinas na castanha deve ser monitorado. Hoje a Anvisa ela tem normativas que estabelecem um limite máximo de resíduos de micotoxinas, né? E que hoje é um gargalo bastante grande na exportação de castanha, não só a castanha do Pará, a castanha do Brasil, mas também as outras castanhas, onde se inclui a sapucaia. E esse trabalho de pós-colheita do processamento da castanha deve ser muito bem feito no sentido de evitar excesso de umidade e a contaminação por esses fungos que ficam naturalmente no campo. Não havendo pragas e doenças significativas de importância econômica, não há necessidade do uso de agrotóxicos. Então, o fruto da sapucaia é um fruto isento de agrotóxicos, então um produto natural, né, pela própria característica do cultivo da planta, sem problemas de resíduos tóxicos. Então, um produto de boa qualidade. Além disso, a sapucaia tem um importante papel ecológico. Já que ela é tão apreciada pela fauna nativa da mata, pequenos roedores, mamíferos, né, os morcegos, eles sempre se alimentam desse tipo de produto na mata. A coordenadora da pesquisa e pesquisadora do INCAPER explica as principais etapas da pesquisa. Então, os frutos, após serem colhidos, eles seguem alguns caminhos, né, com instituições parceiras do INCAPER na pesquisa. Vai para a UVV,
um laboratório que é feito os testes na parte de análise fitoquímica para extração de óleo ou outros compostos químicos que possam ter na castanha da sapucaia. Uma outra frente de trabalho é na parte de cultivo, seleção e melhoramento genético na fazenda de Jucuruaba, em Viana, onde nós temos em campo um banco de germoplasma dessa espécie, e segue também para o laboratório de sementes do Incapé, onde são feitos testes de germinação. Vamos agora conversar com a gerente do laboratório de sementes da Fazenda Experimental de Linhares do Incapé. Bem, aqui no laboratório é a fase do tratamento, né? Isso, aqui a gente vai processar, trabalhar com as sementes sapucaia, realizando os testes de quebra de dormência, usando os ácidos e as lixas. Depois de preparadas as sementes, a gente vai semear no viveiro. Vamos até o viveiro que está sendo preparado para receber as sementes da sapucaia e preparar a fase de produção de mudas. Agora aqui no viveiro de mudas vamos conversar com a Sheila para ela demonstrar o que vai ser feito na prática. Isso aí, então aqui é o nosso viveiro de produção de mudas e a gente vai usar essa estrutura para trazer as sementes então que foram tratadas, sofreram os tratamentos de quebra de dormência do laboratório e semeadas nas caixas de areia. Aqui cada tratamento vão ter 4 repetições e vai ter o controle de umidade e também temos o controle de temperatura diário. Aí a gente vai fazer avaliações diárias também das porcentagens de sementes que forem germinando. As castanhas de sapucaia, após serem colhidas no campo, lá na área do produtor rural, elas são trazidas aqui para a fazenda do Incapé, em Jucuruaba, onde elas recebem um tratamento mínimo, digamos assim, para poder aumentar o tempo de durabilidade dela e depois armazenamento para utilização, para consumo. Nós estamos dentro de uma casa de vegetação, com lona plástica em volta, essa área seca, que fica ao sol, ou seja, forma uma estufa, porque fica abafado, quente, e daí favorece, então, a abertura dos frutos. Aqui nós temos um coco, que é o fruto da castanha da sapucaia, que dentro desse fruto estão as sementes, que são as castanhas que são comestíveis. Nós temos aqui um fruto, fechado, da forma como ele foi colhido no campo. Vocês estão fazendo uma seleção genética também, procurando que tipo de característica? O trabalho de seleção genética é mais para poder você escolher quais as matrizes que têm características, porte um pouco mais baixo, para facilitar exatamente a coleta do fruto, a alta produtividade da planta, que ela seja uma planta precoce, ou seja, quanto mais cedo ela produzir o coco e as castanhas, melhor para o produtor. O chefe de pesquisa do Incapé fala da pesquisa sobre o material propagativo. Temos aqui um banco de germoplasma de Jucuruaba, de sapucaias, que são provenientes de diferentes ambientes dentro do estado. E um dos objetivos aqui é desenvolver técnicas que possam facilitar a produção do material propagativo. E entre elas nós temos a enxertia. Então foram desenvolvidas aqui algumas técnicas de enxertia, usando metodologias já padronizadas para árvores, e uma delas funcionou, que é a enxertia de borbulha. Aqui nós temos uma planta que foi enxertada pelo Afonso, que é o técnico, o chefe da fazenda experimental, e nós podemos ver o sucesso da enxertia dessa muda. Então isso precisa ser ainda investigado, ou seja, a pesquisa está caminhando no sentido de obter um material propagativo de melhor qualidade e ao mesmo tempo que se reduza o tempo entre o plantio e o início da produção, no sentido de ser mais econômica a cultura para o agricultor. Tivemos a intenção de estar antecipando a produção dela através do método da enxertia por borbulha. Fizemos o sistema de ter invertido, colocamos a borbulha no sistema, foi protegido com sistema de plástico, aonde daí a 21 dias tivemos a obtenção do resultado que a eficiência da enxertia na sapucaia tem um pegamento com índice bem bom. Então é um trabalho que a gente está numa fase de observação para ver qual é o comportamento após os 21 dias do desenvolvimento da enxertia. Nós estamos com uma pesquisa em parceria com a Universidade de Vila Velha, com o VV, justamente para poder analisar a parte fitoquímica, o valor nutricional dessas castanhas para consumo. Vamos agora conversar com a professora doutora Denise Endriger, do Laboratório de Fitoquímica da Universidade de Vila Velha, e conhecer resultados parciais da pesquisa. Então, o óleo, nas suas propriedades físico-químicas, avaliamos o índice de refração, índice de acidez, índice de peroxidação, índice de saponificação,
com diversas técnicas, e esse óleo ele apresentou a coloração semelhante, por exemplo, com o óleo de canola, como nós podemos observar. O óleo extraído da casca da sapucaia, que é um subproduto da semente, também demonstrou em laboratório propriedades cicatrizantes. Veja os resultados. Esse é o controle, sem nenhum tratamento, após 12 horas, e esse é os fibroblastos recebendo o tratamento da sapucaia e observado após 12 horas, então você viu que a ferida ela fechou. Então houve a migração dessas células fechando a ferida. Como é que é o mercado da sapucaia, da semente? É um mercado que ainda é incipiente, mas nós temos aí um exemplo bem prático e já concreto, que é a castanha do Pará ou a castanha do Brasil, né, que também é feito de forma semelhante a essa daqui. Então nós estamos assim caminhando, trilhando o mesmo caminho da castanha do Brasil, da castanha do Pará. Então o mercado para castanha, nós temos diversos produtos que utilizam a castanha, a própria granola, doces, enfim, tortas. Nós podemos utilizar a castanha da sapucaia, que é riquíssima, tem um valor nutricional alto, as pesquisas estão mostrando isso. E assim, o mercado nós temos ainda que galgar. Hoje em dia nós temos aí o quilo da castanha de sapucaia já tirada de dentro do fruto, né, variando aí entre R$35 e R$55 o quilo. Então é uma renda extra que o produtor pode ter, é uma época apenas do ano, que é a safra dela, né, esse período de produção do fruto é em agosto mais ou menos. Então quer dizer, não demanda grandes mão de obras para o produtor e é uma oportunidade que ele tem de valorizar um pouco mais as suas áreas nativas, as áreas de preservação permanente, que ele não pode fazer o corte raso, né, não pode retirar essas árvores, então ele pode estar extraindo um subproduto. Castanhas da sapucaia, ela é extremamente saborosa, é riquíssima. O chefe de cozinha Alessandro Heller, professor de gastronomia da UVV, preparou pratos com sapucaia para o evento Mesa de São Paulo. O trabalho Gastronomia da Floresta é fruto de uma parceria entre o INCAPER e a Universidade de Vila Velha como parte integrante do projeto Biomas. A pesquisa com sapucaia é mais um trabalho desenvolvido pelo INCAPER que oferece novas fontes de renda ao produtor rural e contribui para a recuperação do equilíbrio ecológico das áreas rurais, abrindo novas perspectivas para o desenvolvimento de uma agricultura sustentável.